Olá pessoal, vim aqui conversar hoje um pouquinho com vocês sobre jejum. Eu e o Juliano, nas nossas consultorias que a gente presta, a gente recebe bastante mulheres que dizem: mas eu faço jejum intermitente, eu faço jejum intermitente. Não tô conseguindo ter resultados, não tô emagrecendo, e relatam algumas outras coisas. Então, primeiramente, eu vim esclarecer sobre o jejum, se ele é bom, se ele não é bom, como fazer, como não fazer, né? Tem vários detalhes. Primeiramente, o mais importante é que a gente seja orientado quando nós vamos adotar determinadas estratégias alimentares. Por quê? Porque para cada pessoa vai existir uma estratégia alimentar mais adequada. Nem sempre o jejum intermitente ele é uma estratégia melhor para você. É uma estratégia, é apenas mais uma estratégia. Eu não sou nutricionista, aqui como na minha camiseta está meu uniforme, eu sou personal trainer e porém, por eu não ser nutricionista, eu estou inteiramente inserida nesse meio, né? A maioria dos meus alunos de acompanhamento presencial, dos meus alunos de personal trainer, eles fazem um acompanhamento com nutricionista, um acompanhamento nutricional. Então, eu vivo esse dia a dia, né? Eu acabo mesmo tendo muita experiência, muita vivência, eu leio muitos cardápios, eu estudo muito também a parte de fisiologia, a parte nutricional. Então, eu estou aqui para fazer um esclarecimento e não para ensinar ninguém a fazer jejum, né? Eu vou explicar e vou passar algumas evidências científicas e alguns artigos, tá? Que mostram a questão alimentar, né? Como ela funciona relacionada à atividade física, tá? Então, primeiramente, né? O que é o jejum? Todo mundo já sabe, jejum é o período que você passa sem se alimentar, né? Existe o jejum fisiológico, que é o jejum que você faz durante a noite. Então, você faz a sua última refeição, o seu jantar, e você passa por um período de jejum fisiológico até você acordar e fazer a sua primeira refeição, né? Muitas pessoas tardam um pouquinho a sua primeira refeição, acordam e já não fazem uma refeição, esperam algumas horas, ou porque não tem fome, ou porque não sentem vontade, realmente é fome mesmo, não tem fome para se alimentar, então acaba não comendo, vai comer mais tarde. Prolongam esse jejum fisiológico, porque não tem a necessidade de se alimentar. Ok, agora você vai prolongar esse jejum por quantas horas? Você precisa primeiramente levar em consideração como é a sua rotina, né? Como é a sua rotina diária. Você acorda cedo, você vai trabalhar, você passa o seu dia todo trabalhando, envolvido em atividades, depois quando você chega em casa, você tem os seus filhos, tem a sua casa, né? Tem a sua atividade física, você vai para academia, você vai para a faculdade. O que você faz, né, nesse período, nesse seu dia, no período que você acorda até o período que você vai dormir? Isso aí vai influenciar também na questão do quanto você precisa se alimentar, certo? Algumas mulheres me relatam quando estão fazendo jejum, elas já vêm relatando da seguinte forma: poxa, eu tô fazendo jejum intermitente, mas eu não tô emagrecendo, e eu tô me sentindo desmotivada, sem ânimo, não tenho vontade de ir pra academia, não tenho vontade de fazer exercício, eu vivo cansada. Isso é já um sintoma de que para você o jejum intermitente não está sendo eficiente, né? Você não está emagrecendo, você está
sem ânimo, você está sem energia, então você está com falta de nutriente, seja proteína, seja carboidrato, seja gordura, seja micronutrientes, vitaminas e minerais, tá? Então você está nesse período que você passa no seu dia, você não está tendo a energia necessária para realizar suas atividades, então tem alguma coisa errada, né? Então a gente já tem que começar analisando por aí. Outra coisa, você faz o jejum intermitente todos os dias. Será que é necessário que você faça todos os dias? Não é necessário, para muitas pessoas não é, tá? Você pode fazer o jejum intermitente alguns dias na semana, 2 dias na semana, 3 dias na semana, mas como eu falei, você deve ter uma orientação nutricional, deve ter um nutricionista, tá? Para que você realize da melhor forma. Caso você queira realizar, mesmo assim, mesmo sem ter uma orientação nutricional, você deve realizar menos dias na semana, mas todos os dias é muita coisa, você pode ficar sem nutrientes. Outro aspecto a ser observado, você pode, dentro de um jejum intermitente, precisar fazer alguma reposição de algum nutriente, algum micronutriente que você possa estar em carência, em déficit no seu organismo. Isso só é sabido quando você faz um exame, né? E nesse exame de sangue, você dosa esses micronutrientes, essas vitaminas, esses minerais. Então, é a única forma de saber o que você precisa suplementar na sua alimentação, tá? Para saber a quantidade calórica que você precisa no seu dia, existem alguns cálculos que são feitos e também existem alguns exames. Existe o exame de bioimpedância, que nesse exame é calculado o seu gasto calórico basal, né, mais o seu gasto calórico das suas atividades da vida diária, né? Dentro desse cálculo, a gente consegue avaliar quantas calorias você vai precisar ingerir, certo? Muito bem, voltando ao assunto. O que foi muito abordado nos congressos de nutrição, de nutrologia, no ano de 2019. Então, a maioria dos estudos que analisaram jejum, que analisaram ingestão alimentar mais adequada para se manter saudável dentro de um peso saudável ou mesmo para se perder peso de uma forma saudável. O nosso organismo ele tem um ciclo chamado ciclo circadiano. A gente ouve bastante falar sobre o relógio biológico, certo? Esse relógio biológico ele deve funcionar segundo toda a nossa existência como espécie, como ser humano. Ele deve funcionar com o amanhecer e o anoitecer. Ou seja, nós precisamos acordar com o dia amanhecendo com a luz natural dentro do nosso relógio biológico e devemos adormecer logo após anoitecer ou a luz natural se encerrar. Nós temos uma modificação nesse nosso ciclo circadiano pelas questões artificiais, luz artificial, trabalho, né? Mesmo hábitos de sono. Mas, para o nosso corpo funcionar corretamente, nós precisamos seguir esse ciclo circadiano, correto? Há muitos estudos de antropologia e mesmo de arqueologia que mostram que nossos ancestrais acordavam, né, e já iam em busca de alimentos, já caçavam, já coletavam, né, quando nós ainda éramos nômades. Então, a partir do dia amanhecer até o momento do dia anoitecer, o momento em que a ingesta alimentar era maior era no período matutino até o período do meio-dia, início da tarde, né? Após esse período de caça, de coleta, de ingestão alimentar, era ocorrido um período de descanso, um período de siesta, onde já os nossos ancestrais eles voltavam para a caverna, sei lá onde é que eles dormiam, né? Para um lugar
que eles iriam descansar para um acampamento, para uma barraca de folha, por uma árvore, né? Enfim. E já se preparando para o período noturno, para descansar, ou, né, para após o outro dia migrar novamente para um outro território que tivesse mais alimento, ou mesmo para seguir o rumo que eles estavam seguindo. E nesses congressos, pesquisas e artigos do ano de 2019, o que mais foi abordado foi o seguinte, que o mais eficiente para termos saúde é nos alimentarmos mais no período matutino, ou seja, café da manhã e almoço, e menos no período vespertino e noturno. Ou seja, nós podemos trabalhar o jejum fisiológico após o jantar, e de preferência que esse jantar ocorra mais cedo, 17h30, 18h30, 19 horas já num limite. Ou seja, anoiteceu, nós devemos fazer a última refeição e nos prepararmos para dormir, né? Ou seja, estamos aí preparando o nosso corpo para o descanso, descanso alimentar, descanso digestivo, descanso muscular, né? Muitas funções permanecem, frequência cardíaca, batimento cardíaco, nosso cérebro permanece funcionando, nosso pulmão permanece respirando, certo? Então, nós vamos ter aí um período de jejum fisiológico. Se você acordar 6 ou 7 da manhã e fizer a sua primeira refeição às 8 da manhã, se você fez o seu jantar até às 19 horas, você já vai ter feito um período de jejum fisiológico. Ou seja, você já vai ter feito um jejum longo, né? Então, se você puder seguir esse estilo, né? Consumir o jantar mais cedo e tomar o café da manhã, mais ou menos nesse horário, 7, 8 horas da manhã, você já vai ter feito um período de fasting, um período de jejum. Então, o teu corpo ele já vai ter ocorrido esse descanso, esse débito calórico, tá? E um detalhe, quando nós dormimos, nós gastamos muita energia. Por quê? Porque o nosso corpo ele entra em um processo de reciclagem celular, de produção hormonal, que é exigido energia, né? Então, para vocês terem uma ideia, o nosso coração, ele gasta no período de 24 horas mais de 400 calorias para se manter funcionando. Um rim gasta uma média de 400 calorias no período de 24 horas para se manter funcionando. Então, se você for calcular o que o seu coração precisa, mais um rim precisa, você já tem uma média de 800 calorias por dia. Então, é muito aceitável que você fazendo um período muito longo de jejum, somente com uma refeição de almoço ou de jantar, você sinta falta de energia, falta de disposição, pois você está consumindo menos do que o seu corpo precisa para viver, para se manter vivo. O nosso cérebro, ele gasta 25% da energia que o nosso corpo precisa para se manter vivo. Ou seja, se você tem um metabolismo basal de 1.500 calorias, 25% dessas calorias vai ser utilizada para manter o seu cérebro. O resto vai ser utilizada para manter o seu coração batendo, seus pulmões oxigenando, sua circulação, seu rim, sua produção hormonal. Então, por isso que nós devemos pensar na alimentação como nossa aliada e não como nossa inimiga. Quando você quer entrar numa dieta para emagrecer, você acha que você deve restringir severamente as calorias. Veja só o que foi pesquisado em um artigo com uma restrição severa de calorias. Esse artigo, depois eu vou passar para vocês aqui na descrição do vídeo o link, tá? Esse artigo foi analisado o seguinte: efeito do exercício e restrição severa de calorias na perda de gordura em obesos, tá? Como que foi essa pesquisa? Esses obesos foram estudados durante um período com uma alimentação muito restritiva, ou seja, eles consumiam 420 calorias por dia e faziam
um treinamento entre 40% e 60% da frequência cardíaca máxima deles. Né? Então, ou seja, você está acima do seu peso, você se exercita e você faz uma restrição calórica. O que vai acontecer? Matematicamente você tem que emagrecer, mas não foi o que aconteceu com esse estudo aqui. Não teve alteração nenhuma na composição corporal desses obesos, né? Eles emagreceram pouquíssimo, nem foi significativo o emagrecimento para poder gerar um resultado específico, né? Um resultado relevante, né? Então, ó, o peso magro permaneceu inalterado. Não foram observadas diferenças significativas no peso corporal, gordura corporal entre dois grupos, né? Então, um grupo se exercitou a 40%, outro a 60% da frequência cardíaca máxima. Ou seja, parece, né, ou o que a maior parte dos estudos sugerem é que quando nós restringimos severamente calorias e nos exercitamos, o nosso corpo ele entra num estado de economia de energia para ele poder se manter vivo. Né? Então, o seu corpo ele não vai querer se autodestruir. Nós precisamos de energia, né? De calorias para nos mantermos vivos e bem e fazendo nossas atividades do dia, certo? Agora, por muito tempo se imaginou, ou sei lá de onde que saiu essa matemática aí, para você se manter bem, saudável, emagrecer, perder peso, 80% é alimentação, 20% é exercício. Será? Esse estudo, outro estudo que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte: como o exercício de alta intensidade pode proteger você de uma dieta com fast food. Bem interessante. É claro que não dá pra gente tirar todas as conclusões com um estudo, mas esse estudo, qual foi a proposta? Esse estudo foi feito com homens, tá? E por 14 dias consecutivos, esses homens se alimentaram exclusivamente com fast food de uma rede alimentar aí famosa, né? McDonald's. 15 homens. Esses 15 homens, eles foram submetidos a essa dieta exclusiva de fast food, tá? E enquanto eles faziam essa dieta de fast food, eles foram submetidos a um treinamento intervalado de alta intensidade, ou seja, HIIT, né? Aquele treinamento que te leva ao teu máximo do teu físico, teu estresse mecânico, né? Teu estresse metabólico. O HIIT foi da seguinte forma: intervalos de 15 segundos executando e 60 segundos recuperando. A 90% da frequência cardíaca máxima eles exercitaram nesses 15 segundos, tá? Em uma esteira, ou seja, era corrida, tá? Esses homens fizeram uma avaliação antes da composição corporal e de outros perfis cardiometabólicos, como lipídios, enzimas hepáticas, hemoglobina glicada, glicose, insulina, proteína C reativa, pressão arterial e consumo estimado de oxigênio, antes e pós-experimento. Foram encontradas melhorias significativas para massa gorda, massa corporal magra, VO2 máximo estimado, glicemia de jejum, lipoproteína sérica, colesterol diminuiu significativamente, mas a relação triglicerídeos e colesterol HDL não mudou. Todas as outras variáveis cardiometabólicas permaneceram instáveis, o que incluiu um desfecho primário, tá? Que, em conclusão, que a grande parte da resistência insulínica e o perfil cardiometabólico dos indivíduos jovens parece ser protegido pelo HIIT de uma dieta fast food,
Ou seja, como que nós vamos afirmar que 80% é dieta se esses 15 homens consumiram somente fast food e fizeram um treinamento intervalado de alta intensidade? O HIIT para esses homens teve um efeito protetor relacionado à alimentação. Eles não engordaram, não pioraram os perfis lipídicos sanguíneos, né? Não tiveram alterações na glicemia de jejum. Então, eles tiveram realmente uma proteção, né? Então, por isso que nós devemos, quando nós vamos pensar em alimentação e exercício, nós temos que pensar que a alimentação e o exercício, eles devem ser os nossos aliados, e nós devemos pensar em estratégia alimentar, estratégia de exercício. Não devemos pensar em nos exercitar o máximo possível e comer o mínimo possível. Nós devemos pensar em nos exercitar o suficiente para estimular o nosso corpo a consumir gordura, e isso já vem comprovadamente sendo mostrado em estudos que o que faz efeito é que você treine intenso. Por isso que o programa do Desafio 14 Dias, ele é feito com exercícios que você consiga gerar uma intensidade significativa no seu corpo, tá? Dentro do plano alimentar do Desafio 14 Dias é feita uma proposta de reeducação alimentar. Nós não prescrevemos uma dieta, né? Inclusive o nosso plano de reeducação alimentar, ele é orientado por uma nutricionista. Então, se você está em uma dieta muito ruim, com muita farinha, com muito açúcar, comendo tudo errado, comendo caloria em excesso, açúcar em excesso, gordura em excesso, não consome vegetais, não consome proteínas saudáveis, carboidratos saudáveis, gorduras saudáveis, primeiramente você deve entrar num processo de reeducação alimentar e retirar alimentos nocivos e incluir alimentos saudáveis, porque assim você vai ter um aporte nutricional que o teu corpo não tem, né? Então, da onde que você vai tirar micronutrientes, vitaminas, minerais? Da alimentação. Como que você vai suplementar? Você só pode suplementar nutrientes, micronutrientes, com uma orientação médica do nutricionista. Então, nós não devemos comprar um multivitamínico na farmácia e ingerir esse multivitamínico, porque nós não sabemos se nós precisamos daquilo que está ali, ou mais de alguma vitamina ou menos de outra, né? Então, para suplementações, devemos consultar um profissional, tá? E você deve confiar que para você ter resultados, você precisa construir pilares saudáveis na sua vida. Você precisa ter uma boa alimentação, um bom descanso, você precisa dormir adequadamente e dormir cedo, tá? Precisa dormir para fazer a sua produção hormonal funcionar. Posso gravar outro vídeo em outro momento falando sobre sono. Outra coisa muito importante, ter uma ingesta correta de água. Se você não tem uma ingesta correta de água, você vai confundir com fome. O nosso cérebro, existe um centro que identifica fome e sede. E esses centros, eles ficam muito próximos. Então, se você não tem uma ingesta de água correta, é água, não é suco. Né? Não é nada que não seja água pura. Você não tem uma ingesta correta de água, você pode comer mais, porque o seu cérebro está confundindo fome com sede. Então, você deve consumir no mínimo, qualquer pessoa precisa consumir no mínimo 3 litros de água por dia. Do momento que acorda até algumas horas antes de dormir, 3 horas antes de dormir, para não atrapalhar o sono, né, com a diurese, tá? Perdão, com a enurese, né, que é o xixi, né? Então, além de ingerir 3 litros, você precisa urinar uma média de 2 litros, tá? Então, construindo pilares. Vamos voltar nos pilares. Água, descanso, ingestão alimentar ideal, com alimentos nutritivos, saudáveis, calorias boas, descanso correto, tá? E uma perspectiva, uma postura positiva,
diante da sua vida, da sua rotina, você não consegue ter um alicerce saudável para a sua para ter uma perda de peso, para ter uma prevenção de doenças, para ter um corpo saudável, tá? Então, um corpo saudável com disposição, com energia, com vontade de fazer as coisas, de trabalhar, de se exercitar, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de ir para a faculdade, tá? Ele precisa desses pilares, tá? Um outro detalhe que eu gostaria de falar aqui esqueci, fugiu. Calma aí que eu já vou lembrar. Bom, vou finalizar o vídeo, porque já estamos com 25 minutos, então tudo que eu falei aqui a gente deve sempre ter atenção, tá? Se você busca saúde, busca um estilo de vida mais saudável, né? Então, no Desafio 14 Dias a gente propõe isso, que você tenha reeducação dos seus hábitos alimentares, de exercício, de sono, de água, tá? Para que você faça uma estrutura bem organizada para a sua saúde. Te vejo nos próximos vídeos, espero que você aproveite o conteúdo. Pode compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa assistir, tá ok? Um beijo!